Fala galera, continuando aqui mais um papo super gostoso com feras aqui no nosso evento DevOps Experience. Agora com convidados Globo e convidados AWS e SX aqui na mesa com a gente, um dos parceiros do evento. Bom, agora o papo é sério. Vamos falar sobre evolução, né? Um pouco de conceitos que estão evoluindo aí a partir do DevOps, um conceito de engenharia de plataforma. Bom, começando a me apresentar, eu sou a Júlia Pires, atuo como PeopleOps aqui na área de dados e inteligência artificial da Globo. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, de estatura média. Eu tenho os cabelos castanhos na altura do ombro, meu rosto é comprido e fino. Eu tenho o queixo marcado e pontudo. Minhas sobrancelhas estão grossas, meu nariz é fino, comprido, com um calinho no alto. Meus lábios são finos. Eu tô vestindo aqui a camisa do evento, que é uma camisa preta com escritos em prateado, DevOps Experience. E eu tô sentada aqui ao centro da nossa mesa, no novo estúdio do Globotechcast. E aí, quero pedir para os meus convidados aqui se apresentarem antes da gente começar. Vou começar aqui pela Evelyn, da AWS. Se apresenta pra gente. Olá, gente, prazer estar aqui hoje. Sou a Evelyn Tenan. Hoje eu sou gerente técnica de contas na AWS. Estou dentro de suporte. Falando um pouquinho, né, sobre mim, me descrevendo, então eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, um nariz pontudo. Acho que um sorriso, né? Eu gosto de sorrir assim para a vida. Tenho uma estatura média. E acho que isso. Cabelos longos. Cabelos longos, né? Aqui a gente faz uma escova, fica bonitinho. E meu background é mais, né, relacionado ali a dados, machine learning. Já, né, atuei em algumas empresas aí de mercado, principalmente mercado financeiro, dentro da estrutura de analytics e engenharia de TI. E aí eu vou puxar agora a nossa outra mulher que compõe essa mesa aqui, que é a Érica. Se apresenta pra gente, por favor. Show. Acho que não vou conseguir fazer uma autodescrição tão boa, mas boa tarde novamente, pessoal. Meu nome é Érica. Eu trabalho aqui na Globo na área de DevOps, então vou me resumir aqui. Eu sou uma mulher branca, com cabelos com algumas luzes, olhos castanhos. Também estou vestindo aqui a nossa camisa preta com o logo do DevOps Experience. E vim aqui bater um papo com o pessoal. Maravilha, bem-vinda. Vamos aqui pro meu lado esquerdo, então, Jaime. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês estarão nos ouvindo, nos assistindo. Meu nome é Jaime Nagase, sou um homem branco de média estatura, cabelos pretos começando a ficar grisalhos, graças a Deus pelas minhas duas filhas que me dão um pouquinho de trabalho. Tenho os olhos um pouco puxados, eu tenho uma barbicha, sou um pouquinho gordinho, uso uma camisa preta do evento também, com o logo da AWS na manga direita, calça jeans, e sou especialista de Application Modernization para América Latina dentro da empresa AWS, vulgo nossa firma. A firma. Maravilha. E você, Daniel? Olá, sou Daniel, tenho cabelo preto, tá um pouquinho grande, né? E a barba um pouquinho grande também, porque eu vou deixando até chegar o Natal e poder ficar bonito pro ano novo. E aí eu economizo uma grana, né? Tá difícil a situação. Sou moreno, tô usando uma camisa cinza de DevOps da Globo aqui e tenho 1,78 m. E, bom, a cara um pouquinho cansada, né? De quem tem filho pequeno, sabe como é? Minha menina de 3 anos acorda de madrugada todo dia até hoje. Mas tô aqui, firme e forte, para poder acompanhar esse evento maravilhoso aí, o DevOps Experience. Maravilha, bem-vindo. Representando aqui a SX. Ah, sim, representando a SX aqui, eu trabalho na Globo no time de Infra DevOps com o pessoal aqui, com a Érica e o Pedrinho. Maravilha. E aí, por último, Pedro, aqui representando a Globo. Fala aí, pessoal. Então, eu sou Pedro aqui, DevOps da Globo, né? Já sou da casa. Sou
Homem branco, baixinho, 1,56 m, cabelo encaracolado, uma barba preta, mas um pouco mal feita, um nariz pontudo. E acho que é isso. Tô com a camisa preta, com escritas amarelas, referente à nossa área, né? Acho que é. O que tá escrito na camiseta? Ah, então, não sei se é apropriado, né? Tá escrito fundamental, né? Cultura, SRE e DevOps, apenas isso. Ok. Apenas isso. Tudo que vai embasar um pouco do nosso papo aqui agora, né? É verdade. Isso aí. Bom, e aí, eu já pegando até o gancho da camisa do Pedro, né? Acho que falar desse assunto é falar de cultura à beça, né, gente? Na palestra da AWS aqui no nosso evento, vocês trouxeram muito dos desafios técnicos, mas o principal desafio pontuado foi a cultura, né? Mas antes, para a gente começar do começo, queria que vocês contassem pra gente do conceito, né? Vamos começar conceitualizando o que é plataforma aqui, do que a gente está falando quando a gente fala em plataforma e qual que é essa intersecção dos modelos, dessa evolução do DevOps para a engenharia de plataforma. Legal. Acho que eu posso pegar essa aqui. Eu gosto de fazer analogia, né? E principalmente na questão de plataforma ajuda muito. Quando a gente fala de uma plataforma de um carro, você acaba tendo dentro de uma mesma plataforma vários tipos de carro. E aí você tem um facelift. Então, dentro de uma mesma plataforma, você pode ter chassis não, as carinhas do carro de forma diferente, né? Então, vários tipos de carro. Eu prefiro não comentar nenhum tipo de carro aqui nesse momento. Mas, e é o mesmo conceito. Então, por cima, você acaba colocando aquilo que é benéfico pro usuário. Então, um banco de couro, um banco de tecido, um carro verde, um carro azul, mas no final das contas, o chassi do carro é o mesmo. No conceito de plataforma de tecnologia é a mesma coisa. Você tem um motor que funciona para todo mundo, só que você dá a possibilidade de você criar interfaces diferentes para clientes diferentes em cima da sua plataforma. Então, exemplos ótimos que a gente pode dar aqui é a própria Globoplay, que a gente tem aqui dentro, que é uma plataforma onde você tem vários seriados, novelas, filmes que o cliente pode utilizar e consumir da forma como ele queira. Então esse é um bom conceito de plataforma que a gente pode trazer nos dois panoramas. Não sei se ficou claro. Se alguém quiser contribuir. Muito bom, acho que é claro. Eu acho que, assim, pegando exemplos da casa, e esse exemplo do carro é legal quando você pensa que a mesma empresa ela tem N produtos de N segmentos. Então a gente tem o Globoplay, que é um produto de streaming, mas a gente também tem a nossa família G, que são aplicações web. Então você imagina o quão trabalhoso é para orquestrar diversas soluções que atendem a um público variado e que são de funções diferentes, né? A função de um G1 ou GA da vida é diferente da função do Globoplay. E o conceito de plataforma é você ter uma base para tudo isso. Não dá para que o que a gente tem com o Globoplay seja diferente do que a gente tem para o G1, que é diferente do que a gente tem para o GE, que é diferente do que a gente tem para Globo.com, e nada se conversa. Então, o gerenciamento disso é uma coisa praticamente impossível se você for fazer uma coisa muito customizada para cada produto. Eu acho que fica bem claro quando a gente pensa dessa forma. Eu tenho uma dúvida. Posso fazer? Claro. Vamos lá. Pensa você, né? Eu sou usuária aqui do Globoplay e se eu olhar o usuário, por exemplo, o meu noivo, a gente vê coisas diferentes e tudo mais. Então, não sei, assim, um conceito de plataforma, né? Seria ali, a gente tem o chassi, né? Que é o software que vai rodar ali por trás, mas ele é tão personalizado a ponto de ser por usuário. Como que vocês lidam com isso hoje na Globo? Assim, é muito também do exemplo do carro, né? Porque você pode gostar de um modelo de carro e seu marido pode gostar de outro modelo de carro. Então, o que você tem de oferta de catálogo é baseado no que você interage. Sim. E aí é a experiência de mercado mesmo. Poxa, eu gosto mais de assistir programas de esporte. A quantidade de itens relacionados a esportes que vai aparecer no seu catálogo é muito mais do que seu marido. Ou não, cara, eu gosto do Globoplay para ver filme, ver série, documentário. Esse tipo de interação é o customizado, mas a plataforma Globoplay, ela tá ali para todo mundo. Legal. Okay. Muito bom. Acho que ficou claríssimo. Obrigada por essa tangibilização, né? Porque eu acho que para quem ouve a gente fica mais claro trazer produtos que a gente conhece, interage no dia a dia como a família G. E aí queria puxar o Daniel aqui para a gente
para a gente falar um pouquinho dessa interseção dos modelos, né? Quando a gente está falando dessa evolução do DevOps para essa perspectiva mais plataformizável, né? Na verdade, é até uma dúvida que eu tenho com relação à implementação da cultura da plataforma, da engenharia de plataforma para DevOps. Quais são os desafios e a principal diferença, né, que a gente pode ter quando vai implementar, sei lá, uma cultura DevOps, que é uma coisa mais tranquila, mais difundida no mercado hoje em dia, para a ideia de engenharia de plataforma, onde os papéis e responsabilidades de quem trabalha na engenharia de plataformas é diferente do pessoal que trabalha com DevOps, né? Aí eu queria ver, eu queria tirar essa dúvida, na verdade, tipo, sobre as responsabilidades e quais são os Legal. principais papéis e as diferenças entre os dois modelos de cultura. Legal, vamos lá. Acho que uma coisa que é super importante, que é a primeira pergunta, né? O time de plataforma ou a plataforma em si não vai matar DevOps e não vai matar SRE. São conceitos complementares que eles trabalham juntos. O time de plataforma, ele vem criar abstrações em cima daquilo que vocês têm hoje para prover um melhor serviço para os desenvolvedores, arquitetos, os times de segurança e por aí vai. Então vamos trazer uma carga semântica, né? Antigamente você fazia cálculo dentro de um ábaco. E aí você faz uma evolução, você tem o processador e você não tem o sistema operacional. O sistema operacional vem embarcado, é a primeira abstração em cima de um hardware. E depois do sistema operacional você acaba tendo os aplicativos, que é uma próxima abstração em relação ao sistema operacional. E aí você tem os microcomputadores, que é já uma outra abstração. E aí disso você começa a criar data centers, que começa a trabalhar, e depois disso vem a cloud, que é uma abstração em cima de data center. E aí a gente vai fazendo abstrações em cima de abstrações. Indo por último nível, a plataforma é uma abstração necessária de tudo que vocês consomem dentro da cloud, trazendo a padronização necessária para você como cliente. Então vamos dar algum exemplo aqui. Eu tenho uma necessidade de padronização de banco de dados. E deployment de banco de dados tem que ser de acordo com o parâmetro X e o parâmetro Y. Você já entrega isso para o seu desenvolvedor. E aí você abstrai a necessidade de ele pensar qual que é o padrão que ele deveria seguir. Se ele deveria ler um documento, se ele deveria seguir algum tipo de regra. Então aí você já vem com esse tipo de padronização. O lance da abstração é você conseguir entregar o mais rápido possível e com o maior padrão para o desenvolvedor. Onde entra a DevOps nisso tudo? O DevOps está muito do lado do time das squads. Então ele pode usar aquelas APIs que você disponibilizou dentro da sua padronização para automatizar muito mais coisa que seja necessário, por exemplo, para aquela squad. E aí você entra na customização que a gente acabou de falar, que nem no caso da Globoplay, que um gosta mais de esporte, outro gosta mais de filme de ação, por exemplo. E aí é como se fossem as squads utilizando a plataforma. O time de DevOps dentro dessa plataforma, ela começa a customizar de acordo com a necessidade deles. Então você pode criar um pipeline diferenciado, um usa trunk-based, o outro acaba usando outro tipo de pipe, a forma de commitar o código e por aí vai. E aí você acaba customizando a necessidade daquilo. Então a customização fica do lado das squads, a padronização fica do lado do time de plataforma. E aí você começa a construir as coisas. O arquiteto, ele ficaria em qual lado do time? Do lado das squads ou do lado da plataforma? Já vi de tudo. Mas vamos colocar no seguinte padrão. Você tem arquitetos de soluções e você tem arquitetos de soluções e arquitetos de componentização, gosto de falar. Qual que é o arquiteto de componentização? Ele vai pegar o componente de banco de dados e ele vai colocar naquele padrão que a arquitetura acha que é o melhor para todas as squads, né? Sem interferir na customização. O arquiteto de soluções, você também ter essa figura do lado das squads, montando o building block. O que seria? Nessa situação eu quero usar um NoSQL. Nessa situação eu quero usar um FAS, uma Lambda. Nessa situação não, eu preciso usar uma máquina virtual. E aí ele toma a decisão de montar os bloquinhos e tomar essa decisão. Só que tem empresas que abstraem também isso. O cliente que é o desenvolvedor, ele não vê nada. O arquiteto está tudo do lado de plataforma e eles já pré-definem, olha, você só me entrega o microserviço, eu controlo toda a padronização, em qual banco que você vai usar, em qual tipo de compute que você vai rodar, se é numa máquina virtual, se é num FAS, se é num cluster EKS ou num cluster Kubernetes. Então depende muito da cultura, né? Meio uma resposta meio de consultor, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, depende da cultura de como vocês querem trabalhar em cima da plataforma.
Não pode haver algum tipo de conflito quando eu tenho dois tipos de arquitetos Ah, trabalhando? sempre tem. Mas aí que legal, foi o desafio de um conseguir construir a forma mais genérica pra poder atender os outros, entendeu? Acho que ia ser legal. Acho que o grande lance a gente entrega. Vamos. Olha, tô indo dando umas viajadas, mas o Vambora. conceito de conflito pode ser olhado pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu olho acho pelo lado bom. positivo, eu acho É, positivo. bom ponto. Eu acho que a parte de conflito é esse tipo de coisa. Então, o conflito é saudável. E você tendo esses dois tipos de arquitetos, você pode ter esse tipo de coisa. Mas eu vejo que quanto mais você evolui, mais você abstrai para o desenvolvedor só pensar em codar. Ele tem que pensar o mínimo possível em qual tipo de produto, esse tipo de coisa. E aí depende da forma que vocês querem chegar, a forma como pode chegar a empresa, se do lado esquerdo ou do lado direito. São muitas possibilidades, né, de organização Sim. dos times para operacionalizar esse pensamento, né, esse mindset que é a evolução do DevOps para esse olhar mais plataformizado. E uma coisa que é importante, tá? São essas diferenças que traz uma empresa inovar mais ou uma empresa inovar para o lado direito, outra empresa inovar para o lado esquerdo. Esquece controle político, não é disso que eu tô falando, tá? Mas ou inovar mais para o lado X ou para o lado Y. Essa é a grande sacada. Um vai abstrair muito mais uma coisa, outro vai abstrair outra, outro vai dar muito mais liberdade para o desenvolvedor fazer, criar sua arquitetura de infraestrutura de cloud ou não. E aí é quando você tenta achar o melhor termo para você poder entregar o melhor valor para o cliente da companhia, da sua empresa. E quando a gente fala em ganho de negócio disso, o que você já consegue tangibilizar pra gente? Tem várias empresas que evoluem tanto a plataforma deles interna. Então, o conceito de plataforma. Um time de sistema pode virar uma plataforma. Então, voltando no que a gente falou, né? Uma plataforma pode ser qualquer coisa. Então, pode ser que dentro de uma empresa, um time evolua tanto que aquela plataforma que estava servindo todas as outras squads, ela possa virar um produto externo. Então, exemplos fictícios que a gente pode falar. Vamos supor que vocês têm uma plataforma interna de DevOps, ou uma plataforma de software engineering, propriamente dito, Backstage. utilizando Backstage, utilizando isso. Pode ser que a Globo evolua tanto e coloque isso para poder vender no mercado. Uhum. Até para Então, outras empresas de mídia, tipo, aqui é a exato. melhor forma de fazer. Exato. Ou então, não sei se é o caso, pelo amor de Deus, é uma coisa fictícia, mas a própria Globoplay pode virar uma plataforma onde produtores independentes criam alguma coisa e comecem a publicar. Então, esse é o conceito da plataforma que você vai crescendo dentro de casa e aí acaba gerando novos negócios futuramente. Então, a plataforma pode ser qualquer coisa. Esse eu diria que é o nosso sonho maior aqui enquanto DevOps, inclusive da galera do nosso time que vai assistir depois do episódio. É uma coisa que a gente conversa constantemente, né? Que é, e se a gente tivesse um modelo de plataforma de DevOps? E aí eu tenho lá as nossas opções de plataformas internas, né? Plataformas mais voltadas para a infraestrutura. Vou ter ali um forms onde o desenvolvedor vai apontar pra gente, cara, eu preciso dessa aplicação aqui com esse código. E aí a gente abstrai tudo. Acho que esse é o nosso. Seria um sonho A mesmo. gente pensa nisso todo santo dia. Porque assim, hoje a gente tem várias plataformas. A gente tem a plataforma do CAS, que entrega cluster pra gente, tem a plataforma do Debate, que entrega base de dados. Só que assim, eles entregam meio soltos ainda, eles não estão 100% integrados. Nossa função hoje, na maioria das vezes dos casos, é sair colando tudo com pipeline, com as coisas, né, pra poder transformar. Então, meio que dá um ferramental para a própria área conseguir atuar de forma mais efetiva, né? Ser mais ágil. Legal. Legal. Entendeu? E olha o conceito que vocês estão trazendo, né? Cada um teve uma plataforma, o time de banco e o time de cluster de KS, né? Isso. E é normal. E agora vocês já estão pensando em criar uma outra plataforma que unifique as duas plataformas para poder gerar uma terceira, ou dar uma experiência diferente para o desenvolvedor, que um dia ele não tem que pensar nesse tipo de coisa. E é exatamente assim que evolui. É passo a passo. E cada plataforma se conectando. E aí entra também no conceito de interoperabilidade. E para a gente continuar nessa pegada, né, de impacto no negócio, algo que me vem muito à mente é a otimização, né, do processo e corte até de custo, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, como que todo esse trabalho ajuda a otimizar custo, automatiza na ponta, né? Vocês falaram muito na palestra do evento, da descentralização dos dados, da autonomia que a gente dá para as equipes e como que
que a gente gera também esse outro impacto no negócio que pra gente é tão importante, né? É um driver estratégico na Globo, a gente tá sempre pensando em otimizar custo, com o volume de dados que a gente trabalha aqui, principalmente. Top. Você quer pegar essa? Pode ser. Então, digamos que ali na nuvem, né, quando a gente abre um console, a gente tem um portfólio com todas as opções possíveis e imagináveis de subir uma infraestrutura, né? Então, vamos fingir que a gente tem um banco de dados, né, que vai operar ali num ambiente de desenvolvimento, tá? Não produtivo. E ali eu quero falar de uma instância. Eu preciso de uma instância tão parruda? Não, então vamos padronizar uma instância menor, né, que vai custar menos. Ah, mas eu preciso então trabalhar, né, nesse ambiente de desenvolvimento com 3 zonas de disponibilidade? Não, é um ambiente de desenvolvimento, né? Então, nisso você consegue sim padronizar e tirar custos. E aí eu vou além. O que acontece? Se alguém que não conhece tão bem o serviço e não ali olhou toda a documentação possível, subir coisas, né, a mais, você vai estar pagando a mais. Então, quando você padroniza, você já tira esse risco, que é o risco, né? Então, eu acho que nesse lado dá com certeza para ter uma otimização de custos muito boa. Fica Eu acho que transparente, né, na verdade, porque com tudo abstrato, né, a coisa mais abstraída, e você tem os modelos de trabalho, você já sabe exatamente quanto é que vai custar cada passo que você vai fazer dentro do seu projeto. Então, na hora de Uhum. você precificar, né, acredito que com essa abstração toda e o trabalho do arquiteto, por exemplo, de soluções que já definiu lá qual tipo de recurso que vai ser utilizado para tal projeto, você já sabe exatamente quanto é que vai custar no final do projeto em si, né? Tudo aquilo ali. essa questão, assim, da oferta de serviços é interessante porque às vezes a gente fala sobre FinOps. E a cultura FinOps, ela é bem legal aqui na Globo, a gente tem um time, uma squad de FinOps dedicado. E, às vezes, eu acho que talvez as pessoas tenham a impressão de ser uma coisa muito fria, né? Tipo, eu preciso cortar custos e preciso diminuir recursos. Mas, ao mesmo tempo, o que os cloud providers ofertam para a gente hoje é uma gama muito grande de serviços, de produtos, enfim. Você pode criar uma coisa de N formas diferentes. E você esperar que a pessoa tenha um conhecimento tão generalista ao ponto de conseguir provisionar essa coisa com esse N tipo de oferta é muito complicado. Então, a chance de você provisionar algo e acabar utilizando recursos a mais porque você não domina tão bem a stack que você decidiu ali experimentar é muito grande. Eu acho que não que você tenha que fazer um uso muito cercado de cloud, né, de produtos de cloud. Mas ao mesmo tempo, esse drive de olhar para custos, ele meio que te guia a tentar entender, ok, eu vou escolher dessas várias opções que eu tenho, eu escolho 3 opções que eu entendo mais, que são a minha zona de conforto, que eu consigo padronizar, e aí sim eu crio meu recurso para a gente não fazer de um ambiente empresarial um lab, né? A estratégia não pode ser essa. É sempre ofertar o melhor possível, mas pensando também num viés muito operacional. Bom, acho que trazendo um viés contrário, né? Contribuindo aqui. Quando a gente padroniza tudo, aí vem e fala assim, pô, e a inovação, né? E se a Cloud XYZ, a Amazon lá soltou um novo modelo de IA, como é que eu faço para testar? Porque, teoricamente, testar rápido também é segredo de negócio, né? Quanto mais rápido você testa, mais rápido você está na frente dos seus concorrentes para soltar algum tipo de produto em cima daquilo. É uma estratégia bem forte de growth, inclusive. E aí, qual que é o ponto? O time de plataforma precisa trabalhar sempre em cima de um negócio chamado Pareto, 80-20. Você vai padronizar aquilo que dá. Você sempre vai ter alguns 20% que você não vai conseguir cobrir e que é normal isso acontecer. Esses 20% que você não vai conseguir cobrir, você precisa ter um conceito que eu adoro falar que é break the glass. Você, em emergência, você vai lá e quebra o vidro, né? Que é o lance do vidro de segurança em questão de incêndio. E aí você cria um processo lateral. Você pode criar uma conta, um playground, uma sandbox, alguma coisa assim, fechada só para o desenvolvedor se matar de testar ali rápido. Mas você não pode deixar de cobrir a necessidade do business. Uma coisa que precisa colocar na cabeça, acho que é sensacional.
Quem manda é o business. Sim. Não adianta nada você ter um monte de padronização, um monte de processo, um monte de coisa maravilhosa e no final das contas a empresa não está vendendo, não tem revenue, não tem nada. Então é isso que os times de tecnologia, os times de plataforma, quem seja, precisa entender. Então é importante você ter esse break the glass, você ter esse conceito de sandbox ou de playground para o desenvolvedor testar novos produtos e novas coisas. E aí depois você padroniza. Aí entra no pipeline, para entrar em padronização, faz sentido. Aí você coloca na plataforma um novo serviço para os demais utilizarem. Isso entra até nos próprios indicadores que são acompanhados, né? Que também precisam ser indicadores de negócio, não só indicadores ali de arquitetura que vão garantir que tá tudo bem, mas que a gente não tá gerando, não tá mexendo no ponteiro do negócio lá na frente. É uma dúvida. Com relação à padronização da arquitetura, a gente não corre também, por exemplo, o risco de engessar muito o negócio? Como é que a gente faz para evitar isso? Acho que o grande ponto, e aí a gente volta no negócio de cultura que a gente comentou lá. O PO da plataforma precisa estar junto. Você precisa ter um Product Owner da plataforma. Por que você tem hoje um PO dentro de um time de sistemas? Teoricamente, ele conhece o mercado e ele conhece os usuários daquele produto e ele traz insights daquele produto. Então ele vai falar assim, olha, dentro de vou usar sempre Globoplay, posso? Pode. O usuário gosta de correr os filmes da direita para a esquerda e gosta de ter os highlights em cima, um exemplo, né? Que independentemente. Ele vai trazer esse insight porque ele conhece o público que está utilizando. O time de plataforma tendo um PO, quem que é o público? O desenvolvedor. O desenvolvedor, ele recebe a demanda do negócio para poder desenvolver. Se você tiver um bom PO dentro do seu time de plataforma, isso dificilmente vai acontecer. Você sempre vai ter um input bom para ter a melhor plataforma para os desenvolvedores utilizar da melhor forma. Então, muda a cultura de que eu sou reativo, né? Na verdade, eu tenho que ser proativo em relação ao meu desenvolvedor, ter insights daquele lado, ter insights do lado da plataforma também, ClickStream, o que seja, a utilização de APIs, o que mais o desenvolvedor utiliza, e ter as reclamações deles para vocês poderem criar a melhor plataforma para esse tipo de coisa. E esse PO, ele também tem que conectar com o business. Eu vou mais além. Pode ir? Posso? Eu acho que quando você tem uma postura mais reativa, fica mais difícil. E às vezes, quando você pergunta, você já cria um viés. Então, quando, né, eu estive no Itaú criando uma plataforma ali de testes de hipóteses, o que a gente fazia com os usuários? Criava teste AB em escala para que o usuário final escolhesse se ele gosta da letra grande, letra pequena, letra na direita, faz isso. Eu não sei o quanto, né, isso é possível pensando aqui numa engenharia de plataforma, mas a melhor forma, né, assim, que a gente vê hoje no mercado, né, e tem várias empresas que fazem esses testes massivos com o negócio, é deixar as pessoas escolherem. Porque aí realmente elas vão escolher o caminho certo e vão gostar mais, né? Então acho que até um certo momento a flexibilização é o quê? Você deixa o cara escolher qual que é o melhor caminho, né? E qual que vai trazer um melhor. E aí depois esse é o melhor, essa é a estratégia ganhadora. Legal. Acho que você me trouxe uma coisa, ele tá puxando uma coisa, puxando outra, e eu deixava falando o dia inteiro sobre isso. Mas uma coisa que é importante. Todo mundo já quase utiliza cloud, ou todo mundo tem alguma coisa, e aí a pergunta que cabe aqui é, indo nesse viés, como é que eu implemento a plataforma? Melhores práticas. Você não faz imposição. Sim. Você ganha porque você é mais rápido, melhor do que ele utilizar os padrões que ele tinha anteriormente. Então isso faz muito sentido o que você está falando de ter o teste AB, de você entender ou até antecipar. Tem estudos de caso. Qual que é o grande problema? Hoje, quando a gente fala mesmo com o sistema de agilidade, você tem muita autonomia das squads. Tendo muita autonomia, você já tem uma porta que ele pode utilizar Terraform, que ele já pode utilizar console, que ele já pode utilizar outras coisas para poder subir a infraestrutura. Se você fechar tudo e só dá a plataforma, a probabilidade de ter reclamação é muito grande. Então você vem com benefícios que as outras plataformas ou as outras coisas que ele utiliza para poder fazer o provisionamento de infraestrutura seja muito melhor e que ele realmente ganhe em escala ou em UX ou em benefícios, quais que sejam. E aí você conquista pelo amor. O grande lance que a gente discute dentro da AWS é o seguinte: você não compra uma Mercedes, você não compra um tênis Nike, você não compra
uma roupa de marca porque te impuseram. Você compra porque você gosta, você se sente confortável, Você você se viu o sente valor. empoderado, você viu o valor. Identificado. Então, e aí entra também o pior, né? Uhum. Precisa trazer valor. Se você não trouxer valor, você vai continuar brigando. Olha, aqui tem a plataforma e o desenvolvedor vai continuar utilizando outra Use a coisa. minha plataforma. Isso é a pior coisa que tem. É isso aí. É uma coisa que, assim, levantando agora a questão do PO em si, você puxou que ele tem que estar ligado com o negócio, ele tem que estar envolvido com as squads e tá parecendo para mim um cara que tá com uma importância muito grande dentro da engenharia de plataforma. Sozinho ele não vai conseguir fazer isso. Quais são as principais ferramentas e o que ele precisa para poder fazer rodar esse trabalho? Top. Acho que uma das coisas que a gente consegue utilizar, que nem a Evelyn comentou, o máximo de automatização em cima de clickstream, da informação que você tem e das utilizações que o desenvolvedor está utilizando, já começa como dados ali dentro. Né? Informações de metadado dentro de cada um dos workloads, que você consiga tirar o máximo, pipeline quebrada, pipeline que não conseguiu entregar, rollback automático que aconteceu, frequência de entrega, né, de deployment de desenvolvimento que está utilizando a plataforma, que não está utilizando a plataforma. FinOps é um outro caso. E aí você tem esse tipo de informação. E aí qual que é a grande sacada? O grande PO ele vai conseguir extrair aquela informação e entender qual que é a melhor forma para onde ele vai chegar. Não vamos tirar o lado humano, que é o lado da pessoa entender e conseguir colocar a outra parte do outro lado. Você consegue até colocar inteligência artificial, machine learning dentro daqueles dados Pra para você poder apoiar a trazer. pessoa, com certeza. Mas o lado humano sempre vai conseguir sair do outro lado. Mas o que mais agrada e que eu vejo isso é a prova de conceito onde você leva ou eu esqueci o termo disso, mas é um teste de mesa para o desenvolvedor. Você gostaria de trabalhar dessa forma? E você coletar dados perceptíveis de como ele gostaria de utilizar. Isso faz muita diferença em relação a isso. É por isso, mas normalmente o que acontece? Dificilmente você vai ver um desenvolvedor querer utilizar um front-end para poder fazer esse tipo de coisa. Normalmente ele vai querer utilizar dentro de um pipeline. Sim. Então provavelmente você vai conversar muito com o menino ou a menina de DevOps, com a pessoa de DevOps, para poder ver o pipeline que ele vai conseguir utilizar chamando sua plataforma. Mas pesquisa de campo, utilização de todos os dados que ele traz, colocar, nunca vi, mas seria interessante colocar uma inteligência artificial para poder basear a ajuda dele para poder fazer esse trabalho. Mas seriam essas ferramentas. Tá? E outra coisa que é interessante, dados de negócio. Né? Se está vendendo, se não está vendendo, se está precisando ter mais velocidade, onde está doendo o business para poder entregar aquele workload mais rápido ou com maior resiliência, por aí vai. Eu entendo que a visão de produtização, né, que vai além do produto, mas vai na plataforma também, esse olhar do foco no cliente, mesmo que o cliente às vezes seja interno, seja o dev, ele tá presente, tão presente quando a gente fala em por onde começar, né? Bom, gente, o papo tá ótimo. Eu tô feliz da vida, porque eu quase não precisei fazer nada aqui. Vocês foram aí fluindo e conversando e trocando perguntas, inclusive. Mas a gente precisa caminhar para o fim aqui, porque vem muito conteúdo ainda do nosso evento, do DevOps Experience aqui. E aí, para fechar, sintetizando, queria que um ou dois de vocês compartilhassem um pouquinho do que vocês me provocaram a trazer aqui no final, a gente pensar o que é esse estado da arte de uma plataforma, né? Ou então o que de conselho que vocês deixam aí pra gente fechar esse papo. Eu passo pro Pedro aqui. Não, pra mim não. Pedrinho vem de uma migração importante aqui. Ele é um cara que tem um site bom disso. Pedro foi convocado. Vamos lá. Assim, estado da arte da plataforma, cara, depende muito de quem você quer atender, né? Identificar quem é o teu cliente mesmo e tentar trabalhar para poder atender esse cliente de uma forma um pouco mais genérica para ele não ser seu único foco, né? Você também conseguir expandir para demais áreas. Depende do negócio, né? Depende do negócio, obviamente, mas se você puder ser um pouco mais generalista, acho que talvez seja interessante, entendeu? A gente veio de um trabalho muito grande fazer uma migração de uma plataforma para uma outra plataforma dentro da casa, né? E a gente foi trabalhando de forma que a gente conseguisse produtificar algumas features que a gente sentiu necessidade nessa questão, né? E dessa forma a gente começou a pensar em montar uma plataforma que atenda mais os DevOps ao auxílio dos devs em geral, entendeu? Então, muito por conta disso. De conseguir olhar quem vai ser efetivamente quem é o nosso cliente. Legal. Entendeu?
Maneiro. E aí? Quer eu falar alguma coisa? Nunca vai ter uma plataforma perfeita. Esse é o grande segredo. Mas isso é. Você sempre tem que buscar melhoria contínua. Isso aí. E aí, quando você achar que tá pronta a plataforma, você constrói uma outra em cima pra poder abstrair ainda mais Mas coisa. Aí você Não. vê a plataforma do vizinho e você fala, pô, cara, tá mais Tem maneiro. coisa legal lá, né? Boa. É isso aí, a grama do vizinho sempre é mais verde. Sim. Camadas infinitas de De abstração. abstração. Mas o legal da plataforma é esse, né? Que Uhum. tu acaba criando mais um Lego pra poder encaixar em outra coisa. É entendeu? isso aí. As oportunidades e possibilidades são infinitas, né? Boa. Então, gente, muitíssimo obrigado por esse papo. E aí, você continue com a gente os próximos conteúdos que vem aí do DevOps Experience. Valeu.